Olá, professoras, bem-vindos a essa videoaula. Nós vamos abordar a pedagogia por projetos no contexto da estiagem no estado do Amazonas. Teremos o apoio da professora Tatiana Rivera. Ela vai compartilhar conosco a sua experiência como educadora em diversos contextos aí nos quais há impossibilidade de aulas presenciais com os estudantes. E nossa missão será pensar, como que a gente pode utilizar essa metodologia ativa, a pedagogia por projetos, quando os encontros presenciais ou mesmo a possibilidade de ter aulas remotas síncronas são reduzidas ou inexistentes. Então a gente vai entender por que realizar projetos ou ações projetificadas com os estudantes, como a pedagogia por projetos pode engajar os estudantes para aprendizagens significativas, mesmo neste contexto, de estiagem. Então, vamos iniciar conhecendo um pouco sobre a professora Tatiana Rivera. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana Rivera, eu sou amazônida, nasci na cidade de Benjamin Constant, à beira do Rio Solimões, na Tríplice Fronteira. Sou menina do interior e agora, enquanto professora, eu tô atuando na formação, né, na formação de professores. Atuei há quase 8 anos na formação de professores indígenas em várias comunidades com várias etnias. Também atuei no CEPAM, no Centro de Formação de Professores da Secretaria. Eu sou servidora da Secretaria de Educação do Amazonas. Sou formada em língua portuguesa. E como eu sou da Tríplice Fronteira, eu também sei o espanhol fluentemente, né? Meus pais são peruanos, meu pai, né? Minha mãe é brasileira, então eu tenho essa mistura, né? E muito do que eu vivi, eu levo para as formações, porque é com esses pares que eu trabalho, né? Com a Amazônida, com o ribeirinho, com o indígena, né? E a maioria das pessoas que eu conheço, dos professores, eles também fazem parte desse contexto. Hoje eu estou atuando e estou vivendo uma outra experiência que não deixa de ser diferenciada, que é a educação especial. E muito do que eu sei, do que eu aprendi com todos os professores nessa grande troca que é a formação de professores, eu aplico também. Tá? E uma das minhas paixões são as metodologias ativas. Então, eu trabalho muito com a metodologia ativa, o ensino híbrido, porque a própria região amazônica, ela te exige a que você tenha se transforme nessas adversidades, tanto da pandemia, que foi um acontecimento mundial, mas também de acontecimentos locais, como é a estiagem, né? Então, nossas distâncias são grandes, nossas ruas são os rios, e quando nos faltam essas ruas, a gente fica um pouco ilhado. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, a gente precisa continuar ajudando nossos estudantes a que esse impacto não seja tão grande na sua aprendizagem. Então, a gente começa a ter ideias, criatividade, usar o que a gente tem para poder ajudá-los, né? Então, essa sou eu, essa pessoa que gosta de inventar umas coisas malucas aí, mas que dá muito certo, né, para ajudar tantos professores, né, meus pares, meus colegas, né, que também estão na luta, e os estudantes, que é o nosso foco maior, né, nossos estudantes amazônicos que estão em todos os lugares, nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas, né, nas sedes dos municípios e aqui na capital também, tá? E a gente vai apresentar alguma dessas ideias aí, quem sabe inspirem vocês em algum momento. A questão da pedagogia de projetos, o professor, ele passa a ser mais um mentor, né? Ele orienta muito isso, né? Ensina os princípios, né? E aí o aluno, ele vai fazendo esse estudo com o professor, essa reflexão, e de repente eles estão vendo uma problemática na própria comunidade, e aí eles estão levantando hipóteses e situações para resolver aquilo, né?
Bom, um projeto ele pode ser organizado de vários modos, aí é a escolha do professor, né? Mas todo projeto ele vai partir de um problema, né? Ou de uma questão de pesquisa. Né, no caso de um projeto de pesquisa, né, há sempre uma questão, depois é preciso fazer um recorte, né, dessa questão e todo um planejamento e um desenvolvimento. No caso de um projeto de intervenção na escola, no contexto comunitário, né, dos estudantes, ele parte de um problema, né, de uma questão, de algo que é desejável, né, de ser transformado, de ser aprimorado naquele contexto. E aí os estudantes vão trabalhar de modo interativo, né, vão aprender de modo colaborativo a solucionar esse problema, né, ou a transformar a realidade conforme eles desejam. Então, os estudantes são convidados, né, por meio da pedagogia de projetos, a planejar, a solucionar junto uma questão, a colocar a mão na massa. Porém, né, num contexto em que esses estudantes, né, não interagem presencialmente com o professor ou em chamadas, né, remotos síncronos, é mais difícil esse professor acompanhar, né, o desenvolvimento desse projeto, né? Inclusive mais difícil o professor mobilizar os estudantes para uma questão, para a realização de determinada ação aí projetificada. E é isso que nós vamos pensar aqui agora, né? Como que o professor, né, sem essa interação mais próxima com os estudantes, pode mobilizá-los, né, para a realização de um projeto. E a professora Tatiana, né, ela nos apresenta aí um exemplo realizado em Benjamin Constant, que foi o uso da tecnologia do rádio para dar aulas. E aí nós fizemos aqui junto com ela o exercício de como poderíamos promover, né, a pedagogia por projetos por meio do rádio. Então, vamos assistir a professora Tatiana, né, contando como é que ela faria esse exercício com os estudantes. Uma das estratégias também usada por Benjamin Constant é via rádio. Então, o sinal de rádio, ele chega ao município, e lá na sede do município tem uma estação de rádio, Rádio Rio, se eu não me engano. A frequência é muito boa. Então, aí a rádio foi parceira, porque aí, na época da pandemia também aconteceu isso. Foi um dos municípios que se valeu dessa tecnologia. Então, os professores gravam os programas, né? Me lembra a telenovela, né? A radionovela da época, né? Então, as crianças reconhecem a voz do professor, da professora, e é uma coisa. Aí seria um trabalho bem mais de reaprender mesmo. A professora tem que fazer uma coisa bem lúdica, sem ela ser vista, na verdade, é a voz dela, né? Primeiro, eu precisava passar para eles, para os meus alunos, se já não tivesse feito isso antes, no presencial, antes da estiagem chegar, os princípios de como a gente elabora um pequeno projeto. Primeiro, né, eles têm que entender isso. O que eu vou precisar, né, para que o meu projeto seja... Aí eu posso conversar com eles a questão de trabalho colaborativo, né? Quem vai fazer o quê, né? Então, nós encontramos, sei lá, um problema que vem da estiagem também, né? A questão do problema da água potável, né? O que a gente pode fazer com isso aí, né? E aí, o projeto, ele tem várias partezinhas, né? A gente pode tratar isso, por exemplo, entrevistar primeiro os moradores, eles podem fazer isso lá, já que eles estão lá, né? Entrevistar alguns moradores, escolher algumas inquietudes deles, né? Para eles poderem entender qual é o problema. Depois eles podem também redigir pedir para eles, isso à distância sempre, né? Porque existem algumas comunidades que, mesmo com a estiagem, no caso de Benjamin Constant, no planejamento deles, nesse calendário diferenciado e tudo, os professores iam
2 vezes por semana para conversar com os alunos, né? Os professores se deslocavam. Mas a aula continuaria, né? Então, aí, de repente, escrever alguma solicitação, carta, não sei, algum documento para as autoridades, né, contando, relatando alguma coisa assim. E qual seria o que nós poderíamos fazer? Porque existem comunidades lá que eles se abastecem da água do rio mesmo, né? Mas só que a água já, quando chega lá, a questão da saúde, ela trata a água e tudo mais. Seria um cenário, né? Um problema que eu encontrei de repente, né? Um outro cenário também poderia ser a questão da própria alimentação, né? Com a seca, os próprios comunitários, eles sofrem muito com a questão da roça, né? Da irrigação das plantas e tudo mais. Então, pequenas hortas. Então, eu posso fazer um projeto com pequenas hortas, no qual eles podem estar cultivando tubérculos, alguma coisa assim, para ajudar nisso aí. Eu estou vendo, assim, uns problemas que eu acho que poderia ocorrer na comunidade, né? E aí, a questão do projeto eu poderia estar encaminhando essas atividades, eu poderia estar fazendo esses encaminhamentos para eles, e, de repente, eu conversar por grupo. A cada dia eu chamar o grupo, quem que ficou encarregado de fazer a entrevista, tá? Então, agora vamos... não vai ter esse feedback, porque eles vão estar só me escutando no rádio, né? E aí eu vou pontuando o que deveria ter na entrevista, como é que eles deveriam fazer e tudo mais. A gente precisa encantar, sabe, professora? A gente precisa se transformar. O professor é isso, né? E nesse contexto de estiagem ou de pandemia, foi o que aconteceu com os professores. A gente precisa inovar. A gente precisa fazer com aquilo que a gente tem. Muitas comunidades, eles não têm conectividade, mas o que eles têm lá? Né? Eles têm o que lá? Eles têm a paisagem, eles têm lá o cacique que conta história, o mais velho, ele tem aquela casa de farinha que eles fazem. Qual a história da farinha? Quem foi Mani? Por que existe a história de Mani? O que nós temos aqui nesse espaço? Com isso que nós temos, a gente consegue dar uma aula de história, de geografia, de literatura, de contos, de lendas, de muita coisa. Agora, se eu tivesse a oportunidade, em alguns municípios pode acontecer, de eu ir 2 ou 3 vezes por semana na escola, seria interessante, porque aí era um momento de orientação, né? Eu reunir eles e ver o que eles estão construindo, de repente ajustar aqui, ajustar ali, dar umas orientações para eles, né? Tirar dúvidas, né? Porque esse feedback não vai ter no rádio, mas eu posso ter de repente, essa oportunidade de ir, né? Na verdade, como eu sou da área das linguagens, né? Eu pensaria muito na questão da entrevista, né? Deles gravarem alguma coisa no próprio celular, de repente, alguma coisa, porque eles têm celular. E se não tiver celular, registrar isso, por exemplo, no caderno, a entrevista mesmo em caderno, né? E tirar fotos, né? Eu poderia dividir em grupos, por exemplo, né? Um faz a questão do roteiro de entrevista, o que perguntar, claro, isso no momento da aula via rádio, eu vou orientar como é que se faz um roteiro de entrevista, depois a questão da foto, né, como é que faz o registro, para que serve e tudo mais, aí fica essa equipe com a questão da fotografia. Como isso vai, aí eles podem fazer registrar isso em caderno, né, diariamente, o que eles estão fazendo. Todo projeto, ele vai ter essa questão da culminância, né, de um produto, de uma solução do problema, né, e essa a gente pode pensar nessa situação assim, nós podemos fazer, e a comunidade precisa estar em volta também, estar envolvida, engajada, né, dá para engajar a comunidade, sim, e pode ser engajando ao longo do processo de pesquisa, de coleta de dados, né, de elaboração do próprio projeto,
e também no final, prestando contas, né? Nós fizemos isso, nós detectamos isso e propomos esta solução. Mostrar em forma de painel, em forma de uma roda de conversa com eles mesmo conduzindo, né? Mostrando dados, alguma coisa assim. Enfim, ou então uma pequena gravação, projetando alguma coisa que eles fizeram com o próprio celular, né? Aí é uma coisa já de você, da gente pensar e ver a melhor maneira, porque assim, a gente tem que pensar em contextos diferentes também, né? Então, existem contextos que eu posso ter umas facilidades a mais, tem outros contextos que eu não possa ter, por exemplo, né? Então, tem que ter o plano do abecedário todo, do A a Z, né? Agora, o que eu acho que tem que ter mesmo é o caderno de registro. Eu acho que num projeto precisa ter, nesse caso, nesse contexto, né? Caderno de registro é importante, né? Que eles vão registrando o dia a dia. No dia tal eu fiz isso e tal, né? Elaborar todo um cronograma, né? O cronograma de que vai ser, o que eu vou fazer nessa semana, né? É muito interessante, né, o que a professora Tatiana vai trazendo, né, que é essa possibilidade de engajar os estudantes numa narrativa, né, à distância. Ela até brinca com essa ideia, né, de uma radionovela, né, e esse recurso, né, o professor pode explorar, né, que é um recurso de organizar essa ação, né, de desenvolvimento desse projeto por meio de etapas, né? Cada etapa ele pode lançar um desafio, né? E pedir que os estudantes registrem. É importante que esses estudantes tenham a visão de que eles estão participando de um percurso, é um percurso estruturado em etapas, que tem começo, meio e fim, né? E que o processo de culminância, de socialização dos resultados, é um momento em que eles vão também compartilhar todo o seu processo de desenvolvimento, o que eles aprenderam, né, que o resultado desse projeto ele vai ganhar visibilidade, ele vai ser avaliado pelo professor, ele pode ser exposto na escola, né, o resultado pode ser exposto também na comunidade em que esses estudantes vivem. E o desafio do professor é dar um feedback para os estudantes, poder acompanhar melhor as etapas de perto, ele pode ser superado, né, ou pelo menos minimizado, né, com as orientações claras desse professor, com o professor trazendo diversas alternativas para os estudantes, né, considerando aí diversos caminhos, né? Então ele sempre vai trazendo, olha, se isso não der certo, você pode escolher isso, né? Fortalecendo a autoria do estudante. Então por isso que é bacana a gente pensar que o objeto, né, desse projeto é algo de interesse desses estudantes, que faz sentido para esses estudantes, que os engajam. Então, por exemplo, para mitigar o desafio do acompanhamento, esse projeto pode ser um projeto realizado na casa dos estudantes. Então, cada estudante trabalha e pesquisa algo no seu contexto familiar, né, com apoio da sua família, a partir, talvez, né, de interesses aí das áreas de conhecimento, enfim, em conexão com alguma questão, algum objeto de conhecimento, interesse de desenvolvimento de algumas competências, mas pode-se valer, inclusive, desse apoio, né, da família ou da comunidade. Outra questão interessante, né, é promover a interação e o encontro dos estudantes, né? Então, convidá-los a fazerem esse encontro na casa um dos outros, né? Ou em algum espaço comunitário em que eles possam contar com o apoio de alguém. E, desse modo, né, garantir que os estudantes registrem todo o processo e que esse registro possa ser conhecido e avaliado pela escola, pelo professor. Agora a professora Tatiana vai compartilhar conosco algumas reflexões sobre o desenvolvimento da pedagogia por projetos por meio do WhatsApp. Do WhatsApp, eu pedi para eles fotografarem
alguma situação, eles saíam da escola, né? Alguma situação no município, sei lá, uma pessoa pescando, uma pessoa carregando alguma coisa, um mercado, as pessoas conversando. Eles vão fotografar, jogar para o grupo de WhatsApp e escrever um comentário sobre essa imagem. Então, eu ia trabalhando isso. Ou então eu levava já notícias prontas para eles. Porque assim, o WhatsApp, ele tem uma capacidade de, por exemplo, áudios curtos, né? Ele tem a capacidade de a gente conseguir baixar. Tudo tem que ser em pílulas. Eu não posso fazer coisa longa, né? Eu tenho que fazer orientações bem objetivas e curtas, né? Para ele entender, para ele poder entender o que tem que ser feito. E tem que ser bem objetiva e clara mesmo, que não paire ambiguidades na minha fala, porque ele pode não entender, né? Porque o aluno, talvez mais seria áudio, porque assim, o nosso estudante, ele é um estudante, mesmo sendo de comunidade, estudante é estudante em qualquer lugar. Eles são muito dinâmicos, eles são muito, assim, rápido, as coisas são muito rápidas para eles, então eles querem, se eu for falar muita coisa, eles não vão ter muita atenção, eles já não têm no presencial, né? Se eu falar muita coisa, então tem que ser objetivo, e uma coisa assim, que engaje, que eu sei que vai engajar eles, né? No grupo de WhatsApp, a gente tinha, claro, umas regrinhas. Então, tinha dias que a gente pode abrir o WhatsApp para eles interagirem. Tal dia é o dia que o WhatsApp vai ficar aberto, vai ter essa interação. Nesses outros dias, eu vou estar alimentando com, por exemplo, com PDF ou com um áudiozinho, um filme curto, né? Vamos estar trabalhando este objeto de conhecimento, que é relacionado ao nosso projeto, mas no dia tal, na hora X, vai ficar aberto para interação, né? Interação por áudio, interação escrita, pode ser, né? Mas aí a professora vai estar atenta a que todos participem, verificar se todos estão realmente participando, né? O WhatsApp, ele te dá algumas funções que eu achei legal também a questão da enquete no WhatsApp. O WhatsApp tem uma enquete que eu usava muito. Bom, o desenvolvimento de projetos mobilizados aí pelo WhatsApp já oportuniza mais interação, né, entre o professor e os estudantes e entre os estudantes entre si. Fica mais fácil o professor estruturar junto à turma, né, o percurso de um projeto, mobilizando, né, os estudantes gradativamente aí para cada etapa de trabalho. Também é mais fácil ele acompanhar o andamento das atividades pelos estudantes, avaliá-los, dar feedback, né? E a dica de produzir conteúdos curtos, em formato leve, que trafegam melhor aí em caso de baixa conexão de internet, como áudios e textos, é preciosa, né? E o professor pode programar que os estudantes façam os registros do percurso e suas atividades não mais em um caderno, né, o diário de bordo. O portfólio de registros do projeto, por exemplo, pode ser também feito em áudios, em pequenos textos, né, e fotos. Então, para finalizar a nossa videoaula, a professora Tatiana, ela vai refletir sobre esses modos de gerir as turmas e as possibilidades de parceria, né, com integrantes das comunidades e familiares dos estudantes. Porque realmente na comunidade, nós não temos uma sala de 50 alunos, né? O que nós temos numa comunidade é uma sala de multisseriado, é outro fator também de dificuldade, né? Então, numa comunidade, numa sala, o professor, ele tem que ministrar aula para do primeiro aninho ao nono ano na mesma sala, né? Então, esse é outro fator também que o professor precisa se organizar para trabalhar o projeto. As atividades propostas pelo professor, eles precisam estar alinhados com a temática do projeto, entretanto, a complexidade vai ser diferente para cada grupo, né? Os pequenos, eles vão ter uma tarefa menos complexa do que o nono ano, por exemplo, entendeu? Então, eles podem fazer isso. O planejamento do professor ele é bem importante, né? E em esse contexto de
de à distância é bem mais importante ainda. A distância, seja via rádio, seja com apostilado, seja usando a tecnologia da conectividade via WhatsApp, sempre a comunidade precisa estar ciente da importância, porque ela que vai ser a nossa parceira, né? Ela que vai estar lá com os alunos. E é claro, professora, que a gente precisa muito do apoio dos próprios pais, da própria comunidade, né? Para que os alunos cumpram as tarefas, para que eles façam isso, né? E eu acho que, como o Amazonas, ele já vem nessa perspectiva de que todo ano vai ter a estiagem, então fazer um trabalho com eles e com os pais nesse momento de ausência, né? Os pais precisam estar atentos, eles moram lá, então, que é importante que não pare, que o professor vai estar o tempo todo conectando no dial do rádio, ou então no grupo de WhatsApp, né? Eu acho que essa parceria tem que acontecer. A professora Tatiana, né, vai trazer algumas recomendações sobre a gestão, né, dos grupos, principalmente quando os grupos são multisseriados. Em relação a esse ponto, acho que vale a gente adicionar algumas outras alternativas, né? Por exemplo, no caso de uma turma multisseriada, é possível organizar tarefas em que os estudantes mais velhos, que já têm mais autonomia e podem, e também mais autogestão, né? Podem apoiar os mais novos, né? Então, pensar não apenas em atividades para determinadas faixas etárias, mas também pensar na interação, né, entre as diferentes faixas etárias, com os estudantes mais velhos, se responsabilizando por acompanhar os mais jovens, né, de poder ter esse tipo de interação, que de algum modo oportuniza o desenvolvimento de competências e habilidades por todos, né? E é justamente essa interação entre os estudantes, essa interação qualificada, essa possibilidade de aprendizagem colaborativa entre os estudantes que os engaja, que os mobiliza, né, para novas aprendizagens. E desse modo também é isso que justifica, né, a gente convidar você, professora, você, professor, a experimentar, né, essa metodologia, a pedagogia por projetos, também nesses contextos, né, de relação educativa em que a comunicação, né, esse encontro presencial está limitado. Poderíamos entender, né, que nestes contextos de comunicação reduzida não existiriam condições, né, ideais para a realização de um projeto, e é justamente o contrário, é justamente por essas condições, né, de comunicação, como as trocas estão estabelecidas, é que a pedagogia do projeto vem para engajar, para criar um ritmo de trabalho mais estruturado, né, que possibilita que esses estudantes interajam com o contexto comunitário deles, com o contexto familiar. Olá, colega professor e professor de matemática. Eu sou Michele Borges e estou formadora no Instituto Iungo. E nessa aula, vamos falar como a pedagogia por projetos pode ser uma oportunidade para trabalharmos nas aulas de matemática, uma matemática em diálogo com o que a gente vem vivenciando na nossa realidade, o que as juventudes vêm vivenciando nos seus territórios. Estamos vivenciando agora, né, essa crise socioambiental em relação a essa estiagem no Amazonas, e isso afeta, né, a vida dos estudantes. Por exemplo, a gente está, boa parte das escolas estão aí num contexto não formal de ensino. Então, é algo que está fazendo parte desse cotidiano, né, desse jovem, né, e isso tem um impacto na sua vida social, tem um impacto, né, na sua aprendizagem. E como é que a gente pode, né, olhar para essa realidade e
transformar essa realidade num lugar de potência de aprendizagem, de desenvolvimento de competência, inclusive de desenvolvimento de habilidades e competências da área da matemática, que ajudem os jovens a fazerem leitura dessa realidade e também construírem modos de agir. Então, o que a gente tem aqui como síntese para pensar essa pedagogia de projetos, né? É uma oportunidade, então, de se trabalhar a matemática em diálogo com os desafios contemporâneos, com a juventude, que as juventudes, né, e nós, todos nós, vivenciamos nos nossos territórios. Mas, para além dos desafios, né, que estão postos, que estão fazendo parte dessa realidade, é também uma oportunidade de trabalhar os sonhos e as projeções de futuro que os jovens desejam, né? Construindo ali não só um pensamento que muitas vezes pode ser difícil, né, de assimilar como essa realidade pode muitas vezes ser cruel ou violenta, né, como a gente está vivenciando essa crise socioambiental, mas também como a gente pode ter perspectivas de futuro construindo aí, né, modos de agir. Então, a pedagogia por projetos, ela pode ser essa aliada. Para a gente ancorar lá no espaço da sala de aula, mesmo que essa sala de aula esteja como um espaço virtual de aprendizagem, eu trago aqui uma situação de aprendizagem baseada na pedagogia de projetos para a gente compreender como é que a gente pode utilizar isso nas nossas aulas de matemática. Então, eu trago aqui como mobilização para a gente pensar essa realidade que estamos vivenciando, a arte, né? Que a arte nos possibilita não só olhar para a realidade de maneira bruta, descrevendo ela, mas também aquilo que ela suscita de subjetividade, né? Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente se emociona com essa realidade. Então, a arte, ela tem um potencial grande, né? De olhar para a realidade como ela é, mas também de imaginar, de criar, de ter sensações, emoções, sentimentos. Então, essa é uma arte da Raquel Caminha, Olhos da Floresta, de 2022, e, a partir dessa imagem, a ideia é que a gente reflita junto com os jovens, né, o que eles veem e sentem ao apreciar essa imagem, né? Quais questionamentos elas provocam, né, na gente, né, no caso também nos estudantes, né, o que esses questionamentos têm que ver com aquilo que eles estão vivenciando agora, né, que relações eles podem estabelecer com isso. E como elas nos chamam a atenção para discussão sobre o clima e o regime de chuvas, né, ou essa ausência de chuvas, né, a gente está falando aqui do regime de chuvas, né, dos momentos de maior, né, momentos de chuva, mas também no momentos de ausência, né, de menor chuva. Mas como é que está isso? Está dentro do esperado? Não está? Como é que isso está se reverberando naquilo que os jovens estão aí pensando sobre essas vivências que eles estão tendo, né? E para construir, né, a partir dessa mobilização, para construir ali um lugar de projetificado, né, da pedagogia de projetos, um lugar de investigação, os jovens vão ser convidados a pensar como é que a matemática pode ajudar a investigar essas mudanças climáticas. Então, eles vão partir de uma série de situações de aprendizagens que eles vão se envolver para responder essa questão. A primeira delas, né, eles vão ser desafiados a pensar como seria o gráfico que representa a quantidade de chuvas na região ao longo de um ano. Então, aqui o que a gente quer é que os jovens criem hipóteses, né, elaborem esse gráfico, né, utilizando essa linguagem matemática a partir de seus conhecimentos, né, ou daquilo que a gente percebe que talvez haja uma ausência de conhecimento, que o estudante tenha dificuldade de formular esse gráfico. Então, aqui a gente quer isso, que a gente consiga mapear, entender, né, e o próprio jovem entender e tornar visível aquilo que ele já tem de conhecimento para fazer essa representação. Então, a gente pode se perguntar, né, qual é, ali no eixo das abscissas, o que eles colocariam, né? Se a gente está pensando ao longo de um ano, qual é esse espaço temporal, como é que eu representaria isso, colocaria por meses. No eixo das ordenadas, né, o que eu precisaria ter, né, de unidade de medida, né, qual é a grandeza que está ali sendo representada em termos de quantidade e volume de chuvas. Eles têm conhecimento que grandeza é essa, qual é a unidade de medida, por que se define, né, por exemplo, o milímetro como unidade de medida, né, convencionada. Então, o que eles sabem sobre isso, né? Então, aqui a gente tem até uma representação, né,
ou seja, a gente utiliza o milímetros, né, por metro quadrado para a gente representar aí esse volume de chuvas, né, que a gente pode dizer que 50 milímetros de chuva também é igual a 50 litros de água por metro quadrado. Então, eles podem tecer várias relações, aqui a gente tem vários objetos de conhecimento da matemática que podem entrar em jogo nessa aprendizagem. Bom, a segunda desafio que os estudantes vão ser mobilizados nesse projeto é que eles façam depois uma comparação daquele gráfico, né, daquelas hipóteses que eles trouxeram inicialmente, com os dados oficiais, a fim de verificar ali pontos comuns, pontos divergentes, é uma grande possibilidade aí de mediar também conhecimentos matemáticos que são necessários para essa compreensão. Depois, no terceiro momento, os jovens vão ser confrontados para uma análise gráfica das séries históricas sobre os índices pluviométricos das últimas décadas. Então, se num primeiro momento eles estavam olhando, né, para essa dimensão ao longo desse ano, né, olhando bem para o tempo, para aquilo que a gente consegue observar, para esses dados, né, de observação do ano, aqui a gente vai olhar para essas séries históricas, né, que vão dizer um pouco mais das características climáticas, não é só o tempo que está ocorrendo nesse mês e nesse ano, mas como esse tempo, né, essas previsões de tempo, ou aquilo que de fato aconteceu, né, do que foi observado nesse mês ou nesse ano, ele dialoga com as características climáticas que são parte aí dessas observações ao longo de alguns bons anos. Então, a gente tem séries históricas aí de 10, de 30 anos, normalmente são as de 30 anos. Então, agora eles vão olhar para essa dimensão dessas características climáticas, confrontando ali, né, o que eles percebem, né, quais são as mudanças, né, que eles podem perceber no regime de chuvas na região observada, né, o que eles vão observar ali, ou na ausência dessa chuva, né, ela estava prevista, ela faz parte da média, né, daquilo que é esperado, e como é que eles conseguem fazer a interpretação desses gráficos, né, qual é aí esses conhecimentos prévios que eles trazem para conseguir fazer uma interpretação gráfica disso. Então, aqui eu trouxe um exemplo desse gráfico, o que eles precisariam acionar para fazer a interpretação desse gráfico, né? Em primeiro lugar, a gente precisa de uma legenda, né? Todo gráfico que a gente constrói, a gente precisa comunicar a partir de uma legenda. Então, após o confronto deles com a legenda, né? O que eles interpretam, entendem, né? Conseguem explicar a partir disso. Aqui eu não trouxe do Amazonas, porque é a ideia, né? Que professores e professores amazonenses, estudantes, façam essa investigação. Então, trouxe aqui, né? O de Porto Alegre, que foi também, né, uma crise socioambiental amplamente disseminada, e aqui a gente pode ver, né, que aquilo que foi esperado lá, que aquilo que é esperado do volume de chuvas para maio, né, foi, nesse ano, foi muito além, né, então aquela barrinha preta que está ali mostra o quanto ela ultrapassou aquela média esperada para aquele mês. Então, como é que seria o gráfico hoje no Amazonas, quando a gente percebe essa estiagem, né, essa ausência de chuvas? Como é que estaria esse gráfico? Então, é isso que os estudantes vão ser confrontados, também trazendo hipóteses de quais mudanças eles observam nesse regime de chuvas, né? Bom, o próximo desafio que os estudantes vão ser confrontados a investigar, né, é levantar ali um levantamento de conhecimentos prévios, né, ou seja, que conhecimentos eles têm, que eles acreditam que influenciam nessa mudança de regime de chuva e as possíveis consequências disso. Agora eles vão tornar isso mais visível, esquematizar isso, fazer esses registros para que eles possam, num próximo momento, confrontar esses registros com uma exploração qualitativa sobre as mudanças climáticas. Então, essa exploração qualitativa, né, pode ser feita, por exemplo, com se for no presencial, com uma rotação de estações, hoje a gente dispõe, né, as carteiras dos jovens, né, vamos por 3 estações, coloca ali as carteiras dos jovens, distribui ali alguns textos, algumas produções científicas, e esses grupos precisam
fazer análise desses textos, né, produzir algum registro sobre eles, e depois de um determinado tempo, roda. Então, o grupo que estava numa estação vai para outra, e assim por diante, né? Ou seja, esses grupos vão ser confrontados com os registros dos grupos anteriores e vão complementar, trazendo argumentos, ou vão divergir em alguns momentos a partir da leitura que eles fazem desses dados científicos. Se tiver num contexto não formal, né, a gente pode, então, utilizar outras formas aí de fazer essa exploração qualitativa, né, distribuir ali alguns materiais para esses jovens fazerem a leitura, produzir um registro que vai para um painel ali virtual, como uma ferramenta de Padlet. Então, eles podem fazer isso ali por meio desse painel virtual, onde eles fazem um confronto, né, com esses textos e colocam seus registros lá. Então, a gente pode fazer essas adaptações. A partir dessa exploração qualitativa, né, sobre as mudanças climáticas, eles então vão para a culminância. E qual é a culminância, né, após essa exploração qualitativa, confrontada ali com as hipóteses e levantamentos prévios que eles estiveram, né? A ideia é que eles criem ali, né, a partir do gênero jornalístico ou do gênero de manifesto, né? Então, no gênero jornalístico, eles podem criar ali ou uma forma de teatralizar a partir de vídeo, ou, né, construir ali um relatório jornalístico, né, uma publicação, né, informativa com esse caráter jornalístico de trazer ali os fatos, né, os dados científicos que eles foram confrontados, podem trazer nessa linguagem para publicar não só para a turma, mas para a comunidade escolar, para a comunidade mais ampla, né, esses dados que eles conseguiram, né, levantar em diálogo com as reflexões que eles teceram sobre isso, né, aquelas conclusões que eles chegam, e não só as conclusões que eles chegam sobre os fatos, mas aquilo que eles prospectam, né, que eles esperam, né, para o seu futuro. Então, eles podem trazer isso a partir desse gênero jornalístico, com várias estratégias aí, né, que podem ser utilizadas, ou a partir de um manifesto, né, se posicionando assertivamente em relação a esse problema, essa crise socioambiental, com base nos dados que eles levantaram, mas tem um posicionamento mais afirmativo, um manifesto de querer aí uma expectativa, uma vida, um futuro melhor. Bom, então eles passariam aí por esses processos, esses desafios investigativos ao longo desse projeto, né? Então a gente percebe que tem uma mobilização inicial, com um forte lugar aí de ouvir os jovens, os seus conhecimentos prévios, criação de hipóteses. Eles fazem confrontamentos ali por meio das pesquisas, né, os dados científicos, e constroem uma síntese, né, poderosa com os dados científicos, mas também com as conclusões que eles mesmos chegam, os argumentos que eles colocam ali para essas conclusões, expectativas de futuro, que pode ser feita aí por esses dois gêneros ali, jornalístico ou manifesto, que é a culminância, né, o produto desse projeto, devolve para a turma, para a escola e para a comunidade, né, aquilo que foi investigado por meio desse projeto. Bom, agora que a gente teve a oportunidade de ver, né, como é que a pedagogia de projetos, né, ela pode ser desenvolvida com os jovens, tanto em contextos não formais de ensino, como nos contextos, né, formais, presencial lá na sala de aula, olhando para os nossos grandes desafios contemporâneos, aquilo que a gente está vivenciando hoje, né, como isso pode ser um instrumento de aprendizagem, de desenvolvimento de habilidades e competências, né, eu queria ouvir um pouquinho de vocês como isso chega aí, como essa experiência aí desse projeto, ela chega para vocês. Então, eu peço que vocês realizem ali a avaliação no nosso formulário, que está disponível nesse QR Code. Então, conto aí com a participação de vocês por meio desse formulário. Chegamos então ao final da nossa videoaula. Nesse percurso pudemos refletir sobre o uso da metodologia ativa Pedagogia por Projetos, principalmente pensando aí o contexto da estiagem. Tivemos aí a parceria da professora Tatiana Rivera, que trouxe aí várias dicas, né, de como trabalhar os projetos em situação em que os estudantes têm a limitação de estar presencialmente na escola,
Então ela trouxe aí dicas sobre o uso do rádio, da tecnologia do rádio e como a gente poderia mobilizar ações projetificadas a partir do uso dessa tecnologia. Também refletimos sobre o uso do WhatsApp e como mobilizar os estudantes para o desenvolvimento de projetos neste contexto remoto, síncrono. E você depois pôde refletir um pouco mais sobre o uso dessa metodologia articulada à sua área de conhecimento. Desejamos então que você aplique esse conhecimento e realize projetos mobilizadores de aprendizagens significativas com os estudantes em sua escola. Até a próxima!